Opa, minha gente querida. Meu nome é Teresa, tenho 76 anos e sou daquela cidadezinha gostosa de Santa Rita, lá no interior de Minas Gerais. Hoje eu tô aqui para abrir meu coração e contar a minha história, uma vida de perrengue, de amor e de volta por cima. Mas antes de mais nada, quero saber, de onde vocês estão me ouvindo, hein? Deixa aí nos comentários. E não esquece de dar um joinha nesse vídeo e se inscrever no canal, para acompanhar cada pedacinho dessa jornada que eu guardo com tanto carinho. Eu nasci e cresci numa época em que as tradições da família falavam muito alto. Lá pelos anos 70, em Santa Rita, o normal era os pais terem um monte de filhos, sabe? A ideia era encher a casa de alegria, de risada e principalmente de gente para ajudar na lida. Só que eu, desde novinha, tinha um sonho diferente. Eu queria ter só um filho. Sempre botei na cabeça que com um só, eu ia conseguir dar todo o meu amor, todo o meu cuidado, me dedicar inteirinha para aquele serzinho especial. Para mim, o carinho, a atenção, valiam mais do que a quantidade. Quando finalmente o dia tão sonhado chegou e meu filho veio ao mundo, nossa, parecia que tudo o que eu sonhei estava acontecendo. Eu me lembro direitinho daquele primeiro momento. O chorinho macio dele, o calorzinho gostoso dos dedinhos dele se agarrando nos meus. E a certeza, sabe? Naquele instante, eu tinha recebido o maior presente que a vida podia me dar. Cada dia com ele era uma festa. Cada sorriso, cada coisinha nova que ele aprendia, era uma luz no meu coração. Eu passava horas com ele no colo, cantando, imaginando um futuro cheio de coisa boa para ele. Naquela época, o mundo parecia mais simples, mais cheio de esperança. As ruas de terra de Santa Rita viam as brincadeiras da molecada, as tardes de preguiça na varanda e as conversas sinceras com os vizinhos. Eu me dedicava totalmente ao meu filho, alimentando ele com o melhor de mim e ensinando os valores que eu sempre achei mais importantes: honestidade, respeito e amor pelos outros. O meu desejo era que ele crescesse, sabendo que não importa o tranco que a vida desse, ele sempre ia ter o meu colo, o meu amor. Mas a vida, meus queridos, ela sempre dá um jeito de surpreender a gente. Anos depois, e bem de repente, uma menininha linda veio ao mundo. Ela não foi planejada, e eu confesso que na hora meu coração deu um nó. Fiquei com um medo, uma ansiedade de perder aquele foco todo que eu tinha no meu filho. Mas aí, eu segurei aquela coisinha miúda com as mãos tremendo, e quando eu olhei para ela, senti um negócio que eu nunca imaginei. Um amor tão fundo, tão grande, que parecia que ia transbordar. De alguma forma, a chegada dela não diminuiu o amor que eu sentia pelo meu mais velho. Pelo contrário, meu coração parece que esticou, sabe? Para caber essa nova vida com o mesmo calor, com o mesmo dengo. No meio dessa rotina de carinho e dedicação, outra surpresa. Quando eu já achava que minha vida estava toda certinha, girando em torno do meu filho, descobri que estava grávida de novo. A sensação foi uma mistura de susto, de preocupação e até de uma esperançazinha curiosa. Eu me perguntei, meu Deus, como é que eu vou conseguir amar dois com a mesma força? Será que meu coração, tão acostumado a ser de um só, vai ter espaço para mais um? Essas dúvidas logo sumiram, e no lugar delas veio uma certeza que ia mudar tudo. Só que, como nem tudo na vida são flores, eu comecei a perceber que essa mudança na família estava mexendo com o meu filho. Ele, que por tanto tempo foi o centro de tudo, começou a ficar diferente, mais distante. Talvez ele sentisse, lá no fundo, que o espaço que era só dele agora tinha que ser dividido. Ou talvez a surpresa toda, a mudança, despertou umas coisas dentro dele que eram difíceis de entender naquela idade. Eu via, todo dia, aquele olhar ficando mais longe, um silêncio que gritava, e meu coração de mãe ficava apertadinho. Só de pensar que, mesmo sem querer, eu podia estar perdendo um pedaço daquele laço tão forte que a gente tinha construído. Esses primeiros anos foram cheios de momentos especiais. Dias de sol com as crianças brincando no quintal de terra, tardes de história contada na varanda com aquela luzinha do fim de tarde, e noites de silêncio, em que eu sonhava com um futuro melhor para os meus pequenos. Mesmo com as dúvidas aparecendo, eu nunca deixei de acreditar que amor de mãe é infinito, que ele se multiplica. Aprendi que o coração da gente não tem limite para amar, e que por mais que a vida surpreenda, ela sempre ensina lições preciosas para quem está disposto a olhar com o coração. O dia a dia com as duas crianças me ensinou a dar um jeitinho para tudo, a refazer os planos e a descobrir uma força que a gente nem sabe que tem.
Pros vizinhos, eu era aquela mãe forte, sabe? Que encarava o mundo com um sorriso, mesmo quando a coisa apertava, mas no silêncio do meu quarto, nas minhas rezas. Eu me perguntava se eu estava fazendo o bastante. Se o amor que eu dividia ia ser capaz de curar as feridinhas que, sem eu perceber, estavam se abrindo entre mim e meu filho. Antes da gente continuar essa prosa, quero agradecer cada um de vocês por estarem aqui, me ouvindo com o coração aberto. Lembrem sempre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e, mais importante, de dividir as histórias de vocês comigo, porque eu sei que todo mundo, de um jeito ou de outro, tá nessa jornada de superação e aprendizado. Com o passar dos anos, a rotina na nossa casinha humilde em Santa Rita começou a mostrar as primeiras rachaduras naquela harmonia que eu tanto sonhei. Os dias de sol e esperança foram dando lugar para uma realidade mais dura, onde o tempo parecia trazer uma sombra de angústia. Naquele tempo, nos anos 70, a simplicidade e a fé eram o que a gente tinha de mais valioso. Mas eu já sentia que a coisa ia mudar, e meu coração de mãe sentia o peso de um destino que eu nunca imaginei. O sorriso do meu Beto, que antes iluminava tudo, começou a se apagar. Devagarinho. Eu ficava de olho, como toda mãe, e via ele cada vez mais distante. Não era rebeldia de moleque, sabe? Era um afastamento quieto que me fazia pensar. Será que foi a chegada da minha Aninha, tão inesperada, mas tão abençoada, que bagunçou o nosso castelinho? O olhar que antes dizia mãe, eu te amo, virou um silêncio gelado. Parecia que tudo que eu falava entrava por um ouvido e saía pelo outro. Enquanto eu tentava lidar com isso, outra provação, ainda mais dolorosa, apareceu na minha vida. A minha pequena, Aninha, aquela que chegou de surpresa, mas que ganhou meu coração inteirinho, começou a mostrar sinais de uma doença silenciosa. No começo, era só uma febre alta de vez em quando, um cansaço que não tinha explicação. Eu, com a fé de quem não desiste do seu tesouro, tentava de tudo. Chazinho, reza forte, simpatia, qualquer coisa para curar aquele mal que parecia crescer a cada dia. Naquela época, a medicina não era o que é hoje. Os recursos eram poucos e, para famílias como a nossa, conseguir um tratamento bom era quase um sonho. Meu marido, que um dia sonhou comigo essa família cheia de amor, já tinha me deixado. Fiquei sozinha, com um fardo ainda mais pesado. Sem o apoio dele, com o dinheiro sempre curto, cada conta era um desespero. Eu me vi numa luta dupla. Cuidar do meu filho, que se fechava cada vez mais, e tentar salvar a vida da minha filha, que o sorrisinho fraco ia se apagando junto com a esperança. Cada ida ao posto de saúde era uma mistura de angústia e de se sentir de mãos atadas. Eu me lembrava do tempo em que as ruas de Santa Rita eram cheias de alegria, e agora, aquelas mesmas ruas pareciam testemunhas silenciosas do meu desespero. Os tratamentos eram caros e eu mal conseguia juntar dinheiro para os remédios, que, quando muito, aliviavam um pouco o sofrimento da minha pequena. As noites eram longas. Eu passava as horas rezando, pedindo a Deus para me dar força, para aguentar aquele turbilhão que ameaçava me engolir. O contraste era cruel. Enquanto eu tentava manter o amor pelos dois, meu filho, cada vez mais dentro do mundo dele, se afastava. Eu não entendia. Era ciúme? Era porque ele não entendia o que estava acontecendo? Ou era alguma coisa dentro dele que estava mudando e eu não conseguia alcançar? O que eu sabia, com o coração apertado, era que aquele afastamento só aumentava a minha solidão. Parecia que, de um jeito que eu não sei explicar, o menino que eu amei com toda a minha alma começou a guardar um ressentimento quieto, uma ferida que ficava mais funda a cada olhar desviado, a cada palavra que não era dita. A doença da minha Aninha piorava com o passar dos meses, e cada sintoma novo era como se o tempo estivesse roubando de mim a chance de ver ela sorrir de novo. Numa tarde de chuva, daquelas bem tristes, que o tempo lá fora parecia o espelho da minha alma, eu recebi a notícia que mudou minha vida para sempre. Os médicos, com aquela cara de quem não tem notícia boa para dar, me explicaram que, apesar de tudo, a doença tinha avançado demais e que eu deveria me preparar para uma despedida que eu nunca quis enfrentar. O som daquelas palavras ecoou dentro de mim, e naquele momento eu senti meu mundo desabar. A despedida foi de uma tristeza que rasgava a alma. Eu fiquei do lado dela, segurando a mãozinha dela, enquanto o tempo parecia andar em câmera lenta. E cada lágrima era um adeus. O quarto, só com a luzinha fraca de um abajur, via o último confronto entre o amor de uma mãe e a crueldade de uma doença que não perdoa ninguém.
Eu sussurrava palavras de conforto no ouvidinho dela, mesmo sabendo que nada ia preencher o buraco que estava se abrindo no meu peito. No meio de tanta dor, o silêncio da casa era ensurdecedor. Cada canto me lembrava do que eu tive e do que eu nunca mais ia ter. Com a partida da minha filha, a casa, que antes tinha a alegria de 2 crianças, se encheu de um silêncio que dava para tocar. O vazio que ela deixou era gigante, e eu fiquei ali, dividida entre a lembrança dos momentos felizes e a realidade cruel de não ter ela mais aqui. Ao mesmo tempo, o afastamento do meu Beto continuava, num ritmo doloroso. Todo dia, quando eu chegava em casa, eu procurava no olhar dele um sinal de carinho, um gesto, qualquer coisa que me fizesse acreditar que aquele laço de mãe e filho ainda existia. Mas dia após dia, aquele elo parecia se desfazer, me deixando com a sensação amarga de ter perdido as 2 coisas que eu mais amava. Eu me perguntava 1000 vezes: será que o distanciamento dele era uma reação à chegada da irmã e depois à perda dela? Ou tinha alguma coisa mais funda ali, uma ferida que nunca ia sarar? O sentimento de traição. Não uma traição de romance, mas uma traição dos laços que o tempo parecia ter enferrujado, virou uma dor quase impossível de suportar. O menino que um dia encheu meus dias de alegria, agora era o reflexo de uma realidade que eu não conseguia aceitar. No meio dessa tempestade toda, eu me agarrava na esperança de que, mesmo com tanta dor, o amor que eu ainda sentia por ele pudesse, um dia, achar o caminho de volta. Os anos 70, com todas as dificuldades, faziam cada problema parecer ainda maior. A falta de dinheiro, a falta de apoio da família, a cultura da época. Tudo isso me deixava mais isolada. Eu me via sozinha, dividida entre a responsabilidade de honrar a memória da minha filha e a dificuldade de entender o afastamento de um filho que, um dia, foi meu maior orgulho. Durante esse tempo de angústia, as tardes eram longas. Eu andava pela casa, tentando achar respostas, enquanto o som do rádio tocava umas músicas tristes que pareciam a trilha sonora da minha vida. As fofocas dos vizinhos sobre amores perdidos e destinos cruéis agora faziam todo o sentido para mim. E mesmo com o coração em pedaços, eu continuava acreditando que tinha uma luzinha, bem fraca, mas que podia iluminar meu caminho. A falta da minha Aninha e o afastamento do meu Beto eram pesos que eu carregava com resignação e com uma força que só mãe tem. A esperança, mesmo fraquinha, teimava em não morrer. Eu me agarrava em cada lembrancinha feliz, tentando transformar a dor em força para aguentar o tranco. Naquele tempo, a fé era a única coisa que me mantinha de pé. Eu rezava todo dia. Pedia a Deus força para aguentar cada perda e para encontrar, mesmo que de longe, um jeito de me reconciliar com o filho que parecia ir embora. A dor da despedida da minha filha virou um silêncio fundo, mas também me fez pensar muito sobre o valor do amor e da família. Eu sabia que, apesar de tudo, eu precisava continuar lutando, não só por mim, mas pela memória daqueles momentos de ternura que um dia foram a nossa história. Foi nesse tempo doído, com a casa cada vez mais silenciosa e o eco das risadas cada vez mais longe, que a primeira semente da decepção criou raiz na minha alma. O afastamento do meu filho, a perda da minha filha, eram capítulos de uma história que eu nunca pensei em viver. E mesmo assim, eu buscava na fé, no carinho de um vizinho, e na memória dos dias felizes, a força para continuar. Cada lágrima, cada noite sem dormir, me fazia lembrar do valor do amor de verdade, aquele que, mesmo com tudo contra, continua firme. E assim, mesmo desamparada, eu continuei, com a esperança de que a dor do passado pudesse, um dia, dar lugar a um recomeço, onde a alegria ia voltar a nascer, mesmo que de um jeito que eu não esperava. Eu nunca imaginei que depois de tantos anos de dedicação, de amor sem pedir nada em troca, o laço que sempre me uniu ao meu filho ia chegar num ponto em que ele se afastaria de mim de um jeito tão frio, tão definitivo. Foi num dia de silêncio, que cortava mais que faca. As palavras dele, ditas sem nem piscar, fizeram meu sangue gelar nas veias. Num gesto que eu jamais poderia esperar, ele disse que não queria mais a minha presença na vida dele, que eu deveria arrumar outro rumo, para longe daquele lugar que, segundo ele, não era mais o meu mundo. Essa decisão, assim, de supetão, sem espaço para conversa, foi a maior traição que eu já senti na vida. Porque mesmo com todas as nossas diferenças, eu sempre acreditei que laço de mãe e filho, esse não se quebrava nunca.
Na hora que as palavras dele entraram no meu ouvido, senti um vazio imenso se abrir dentro de mim. Cada lembrança boa que a gente teve virou uma ferida aberta. A sensação de abandono me pegou com uma força que quase me derrubou. Eu, que dediquei a vida para cuidar, para amar, para apoiar meu filho, de um dia para o outro, era rejeitada pela pessoa que eu mais quis bem nesse mundo. Foi como se todo o carinho, todos os sacrifícios que eu fiz, fossem jogados no lixo num piscar de olhos. Me deixando perdida, sem chão. Com o coração em cacos, me disseram para procurar um lugar para viver, um asilo, que para mim era um destino que eu nunca imaginei para uma mãe que sempre batalhou tanto pela família. Quando cheguei lá, dei de cara com um cenário que, nossa, não tinha nada de aconchego. Os corredores eram silenciosos. As paredes, marcadas pelo tempo, pareciam guardar as histórias de outras vidas. Histórias de solidão e de abandono. Mas mesmo com tanta incerteza, alguma coisa dentro de mim teimava. Não ia se deixar derrotar. Eu sabia que, apesar de tudo, ainda tinha uma chaminha acesa, a da esperança, e da força que a gente tira não sabe de onde. Os primeiros dias foram os piores. Cada manhã era uma luta para levantar da cama e encarar a realidade. Eu me sentava sozinha, lembrando dos dias em que a minha casa era cheia de risada, onde cada cantinho tinha um pedaço da nossa história. Mas agora, os rostos que eu conhecia tinham sido trocados por estranhos, e cada dia que passava era um lembrete de que o tempo não para, mesmo que eu quisesse me agarrar ao passado. O sentimento de traição era pesado, e a solidão, minha companheira de toda hora. Só que foi justamente nesse lugar, que parecia tão triste, que eu comecei a perceber umas pequenas mudanças, que aos pouquinhos me levaram para um caminho de paz comigo mesma. No meio daquela rotina dura do asilo, com horário para tudo, eu comecei a encontrar, nos pequenos momentos, sinais de carinho de verdade. Uma senhorinha, com uns olhos que pareciam entender cada lágrima minha, chegou perto e me deu um sorriso que me abraçou. Ela me contou das batalhas dela, das perdas dela e, principalmente, da coragem que ela achou para seguir em frente. Essa amizade que eu não esperava mudou tudo para mim. Com ela, eu senti que não estava mais sozinha. Cada conversa, cada troca de experiência ajudava a aliviar a dor que eu carregava e a me lembrar que a vida, mesmo depois da maior das traições, ainda podia dar outras chances. Passei a ir nos encontros, nas rodas de conversa do asilo. Ali, as pessoas contavam suas histórias de superação com uma sinceridade que comovia. Nesses momentos caiu a ficha. O passado podia estar cheio de perda e de desilusão, mas o presente... o presente a gente ainda podia moldar com as nossas escolhas. Eu me deixava levar pelas palavras das outras moradoras, aprendendo com cada uma delas. E assim, o lugar que antes me parecia um depósito de gente sozinha foi se transformando. Virou um lugar onde a esperança começou a brotar de novo, bem de mansinho. O processo de cura não foi da noite pro dia, claro. Tinha dias que a saudade de casa, a raiva do abandono do meu filho, pareciam que iam me engolir. Em momentos de fraqueza, eu me pegava revivendo a dor daquele dia, me perguntando se todo o amor, todo o esforço da minha vida tinha sido em vão. Mas a cada lágrima vinha também a lembrança de que, apesar de tudo, eu ainda podia me reerguer e achar um novo sentido para minha vida. Foi aí que eu comecei a dar valor para as pequenas vitórias. O sorriso de uma amiga, uma palavra de força, o simples fato de conseguir sair da cama numa manhã difícil. Numa tarde de outono, andando pelo pátio do asilo, eu vi uma senhora sentada num banco, com um olhar sereno e um livro na mão. Chegar perto dela foi um gesto que parecia que tinha que acontecer. A gente sentou junto, e com uma paciência que só a vida dá, ela me contou como na juventude dela enfrentou cada barra que parecia impossível. E como aprendeu que a liberdade de verdade está em aceitar a própria história com todas as cicatrizes. As palavras dela entraram em mim de um jeito que eu não esperava. Foram como um remédio que aliviou as feridas do meu coração. Aquela conversa foi o começo de uma nova fase, onde eu percebi que o caminho para a cura passava pelo perdão. Não só perdoar os outros, mas principalmente me perdoar. Aos poucos comecei a reconstruir quem eu era, longe das sombras do passado. A traição do meu filho, mesmo sendo uma marca que nunca vai apagar, deixou de ser a única coisa que me definia. Eu descobri que o amor próprio,
cuidar da minha cabeça e procurar coisas novas eram mais importante para transformar aquela dor em aprendizado. Passei a fazer coisas que sempre me deram alegria: ler, cuidar de um jardinzinho e até escrever. A escrita virou meu refúgio, onde eu botava para fora tudo que as palavras não conseguiam dizer. Cada atividade nova era uma pequena vitória contra o sentimento de abandono. Uma chance de mostrar para mim mesma que a vida, apesar dos trancos, ainda era bonita e cheia de possibilidades. Nesse recomeço, aprendi que a verdadeira superação não é esquecer o passado, mas é achar força para transformar ele em impulso para a gente crescer. Eu me reinventei. Fiz novas amizades e redescobri a alegria de viver nos pequenos gestos. Embora o peso da traição nunca tenha sumido de vez, eu aprendi a carregar ele como parte da minha história. Uma parte que, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou a valorizar cada momento de afeto e a importância de me respeitar e cuidar de mim. Hoje, olhando para trás, eu vejo que aquele tempo de rejeição e solidão foi, na verdade, o que me fez renascer. O asilo, que no começo era um destino triste, virou o lugar onde eu aprendi que amor de verdade pode ser encontrado onde a gente menos espera, e que a nossa força interior pode florescer mesmo nas piores situações. A cada novo dia, eu sigo acreditando que mesmo quando o mundo parece desabar, sempre tem uma luzinha esperando para guiar a gente de volta para a esperança. Essa jornada de recomeço é a prova de que, mesmo depois da dor da traição, é possível reconstruir a própria vida, com dignidade, coragem e, acima de tudo, amor próprio. E é com essa mensagem de volta por cima que eu convido cada um de vocês a pensar na capacidade que a gente tem de se reinventar, de transformar cicatrizes em lições e de encontrar, mesmo nos momentos mais escuros, a certeza de que dias melhores sempre virão. Depois de anos de uma rotina que, aos pouquinhos, virou minha fortaleza, eu tinha aprendido a transformar a dor em sabedoria e a construir, com muito esforço, um cantinho de afeto e compreensão dentro do asilo. O ambiente que antes era frio e solitário, agora era cheio da presença de amigas queridas, de histórias divididas e de pequenos gestos que renovavam minha esperança todo dia. Eu dedicava minhas manhãs às caminhadas pelos jardins, onde as flores coloridas me lembravam que a vida pode ser bonita mesmo depois de uma tempestade. As tardes eram de prosa boa, onde cada risada era um remédio para a alma, e cada lembrança, por mais doída que fosse, servia de lição para um futuro mais leve. Foi nesse novo ritmo de vida que eu comecei a acreditar, bem de mansinho, que o tempo podia curar feridas que antes pareciam impossíveis. Só que o destino... o destino tem um jeito todo dele de surpreender, e ele resolveu me colocar cara a cara com o que eu tanto tentava deixar para trás. Numa manhã tranquila, quando o sol entrava tímido pelas janelas do refeitório, eu fui surpreendida pela chegada de um homem que, de cara, me pareceu familiar e trazia um ar de urgência. Meu coração disparou. Eu reconheci traços que há muito tempo eu preferia esquecer. Era meu filho, Beto. Aquela figura que um dia foi o centro do meu mundo. Estava ali na minha frente, com os olhos cheios de uma intenção que eu mal conseguia adivinhar. Ele se aproximou meio sem jeito, mas a cara dele não escondia a ansiedade. As primeiras palavras foram poucas, quase como se ele tivesse medo de reviver a amargura de um passado que eu me esforçava para esquecer. Mas não demorou muito para ele mostrar a que veio. Ele começou a falar de dinheiro, de pedidos que soavam como se a responsabilidade de uma vida inteira de carinho e sacrifício pudesse ser resumida a uma transação. Aquela solicitação, feita de um jeito seco, frio, me atingiu como um vento gelado, trazendo de volta todas as mágoas, todas as feridas. Enquanto ele falava, dando as razões dele, justificando o pedido com argumentos que se misturavam com ganância, eu fiquei perdida num turbilhão de emoções. Lembrei dos dias em que o sorriso dele enchia minha alma, dos momentos em que o olhar inocente dele me fazia acreditar que nada nesse mundo poderia abalar nosso laço. Contudo, a realidade dos últimos anos me ensinou na marra que nem sempre o afeto sobrevive às escolhas e à distância que o tempo cria. A traição que eu senti, o abandono, a rejeição que me levaram para longe de tudo isso voltava agora, como se o passado insistisse em me assombrar. Num silêncio pesado de dor, eu ouvia as palavras dele, cada uma delas carregada de uma frieza que contrastava tanto com a ternura de antigamente.
Ele não falou nada sobre o que a gente viveu, sobre os sacrifícios que eu fiz a vida toda para que ele tivesse as chances que eu nunca tive. Não, tudo se resumia à necessidade de dinheiro. Uma quantia que, segundo ele, era essencial para resolver problemas que, perto do que a gente tinha perdido, pareciam insignificantes. O pedido não era só material, era uma tentativa de reabrir feridas que eu lutei tanto para fechar. Lágrimas teimaram em se formar, mas não eram de desespero. Eram de uma tristeza profunda, fruto de uma decepção que já durava décadas. Meu coração, que aprendeu a bater forte mesmo no abandono, se recusava a aceitar que aquele filho, que um dia foi meu grande amor, pudesse reduzir nosso passado a números, a cálculos. Eu sabia, naquele instante, que para preservar a minha dignidade, a minha história, eu não podia ceder. Era uma decisão que exigia coragem e a força que eu juntei em tantos dias de luta. Com a voz embargada, mas firme, eu respondi que o dinheiro não seria entregue. Expliquei que, embora a vida tivesse nos levado para caminhos diferentes, aquele afeto sincero, o valor da nossa história, isso jamais poderia ser comprado ou vendido. Foi um confronto, não só com ele, mas com tudo que a traição do passado representava. Minhas palavras foram o reflexo de uma alma que já tinha se reerguido e que, mesmo com o peso das feridas antigas, se recusava a ser dominada por uma ambição que não valia o meu amor. Quando ele foi embora, seus olhos mostravam uma mistura de surpresa e raiva, mas eu já estava decidida a não deixar que aquele episódio apagasse a luz que eu consegui reacender com tanto custo. No silêncio que ficou, eu senti um alívio e uma tristeza ao mesmo tempo. Alívio por ter sido fiel a mim mesma, à minha história. E tristeza por ver que, apesar de tudo, os laços do passado ainda traziam tantas cicatrizes. Aquele episódio foi um divisor de águas. Um momento que firmou a minha certeza de que a verdadeira superação não está em forçar uma reconciliação, mas em resgatar a si mesma, o amor próprio. Depois daquele encontro, eu voltei para as minhas atividades no asilo com uma força nova. Minha amiga, aquela que sempre me acompanhava com tanto carinho, se aproximou e me deu seu apoio. Ficamos sentadas por um bom tempo, só no silêncio e na compreensão. E ali, naquele lugar que virou meu lar, eu encontrei o conforto de saber que, embora o passado nunca se apague, a gente pode construir um futuro onde a felicidade nasce da nossa força. Comecei a me dedicar ainda mais às pequenas coisas que me davam alegria. A leitura de poesia sobre resiliência, as oficinas de artesanato e, principalmente, a troca de experiências com as outras moradoras. Cada nova história, cada conselho, era um tijolinho na construção de um novo caminho, onde a dor era só uma parte da jornada e não o destino final. O asilo passou a ser um espaço onde, entre risos e lágrimas, eu redescobri o valor de cada momento e a importância de ser fiel a quem eu sou. Com o tempo, fui percebendo que a minha atitude de não ceder à pressão do passado me deu uma liberdade que eu nunca imaginei sentir de novo. Eu me transformei. A partir de uma experiência de abandono e traição, eu virei uma mulher que sabe o próprio valor e que luta por uma vida que, mesmo marcada por perdas, era cheia de novas chances de amor e felicidade. Aquele episódio com meu filho virou uma lição, um marco que me ensinou que o afeto de verdade não pode ser exigido. Ele tem que ser oferecido de coração aberto, sem cobrança, sem interesse. Hoje, olhando para trás, eu vejo que o reencontro com meu filho, com todas as intenções erradas dele, foi um passo necessário para eu firmar minha nova identidade. O dinheiro que ele tanto queria virou o símbolo de um passado que, por mais doloroso que fosse, não podia mais mandar no meu destino. Minha decisão de dizer não para aquilo que não era amor de verdade foi o primeiro passo para o fim de uma era de sofrimento e o começo de uma nova fase, onde a liberdade e o respeito próprio são os pilares de cada decisão minha. E assim, com o coração curado pelas novas amizades e pela certeza de que a vida sempre dá uma segunda chance, eu sigo minha jornada. Cada amanhecer é um convite para recomeçar, para escrever novos capítulos com a tinta da coragem e da esperança. Meu passado, com todas as suas cicatrizes, não é mais uma âncora que me prende. É a base firme sobre a qual eu construí um futuro cheio de amor de verdade. Aquele que não se mede em dinheiro, mas no sentimento genuíno que nos une. Nesse espaço de renovação, aprendi que mesmo diante das maiores pancadas da vida, a força que a gente tem por dentro pode transformar o que parecia ser o fim em um recomeço maravilhoso.
E é com esse sentimento de gratidão e de superação que eu convido todos vocês a pensarem na importância de serem fiéis a si mesmos. Mesmo quando o mundo tenta nos desviar do caminho do amor e da dignidade, afinal, cada desafio é uma chance de crescer. E por mais forte que seja a dor do passado, ela nunca pode apagar a luz que brilha dentro de cada um de nós. Meus amigos queridos, chegamos ao final dessa prosa. Quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês pela atenção e pelo carinho. Espero que a minha história de superação inspire vocês a encarar os desafios da vida com coragem e amor. Por favor, não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo e de se inscrever no canal, para acompanhar mais relatos que mostram como transformar a dor em força. Muito obrigada e até o próximo vídeo.